11 milhões de brasileiros adultos têm depressão. De acordo com o IBGE, os estados com maior número de deprimidos ficam no sul do país. Santa Catarina está em segundo lugar nesse ranking. Além disso, o Ministério da Saúde estima que 2 milhões de brasileiros sofram de transtorno bipolar. Esses são 2 exemplos de transtornos do humor que são o tema do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo, a acadêmica de jornalismo, Catiane Cru. Oi. Oi, Lisa, uma boa tarde para você. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na rádio Univale FM e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar conosco através do Twitter, que é o Viva Voz Univale, e também curtir a nossa página no Facebook, que é o facebook.com/Viva Voz Univale. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a professora Giovana Stuller, que é doutora em psicologia, mestre em psicologia social e professora do curso de psicologia aqui da Univale. Obrigada pela presença mais uma vez, professora. Boa tarde, obrigada. Nós gostaríamos de começar essa conversa lembrando de um fato que ocorreu há algumas semanas, que foi o suicídio de uma moça, de uma mulher, aqui em Balneário Camboriú, sim, que ganhou notoriedade porque circulou pelas redes sociais e estava até no WhatsApp das pessoas e todos viram isso, porque houve então uma filmagem desse suicídio, né? Sim. Como avaliar essa situação? O que poderia ter acontecido nesse caso específico, professora? Olha, eu como muita gente também vi o vídeo, né? E para mim, assim, o que suspeitei na ocasião é que se tratava de uma alteração de comportamento, talvez alguma questão envolvendo o uso de alguma substância, porque ela estava muito alterada, assim, ela ia e voltava na sacada e fazia gestos, tal. Ela parecia estar num estado bastante alterado, assim, de consciência, né? E esse é um ponto, né? Mas claro que às vezes as pessoas associam, né, o suicídio com transtornos depressivos, né? Então, depressão profunda, que pode a pessoa achar assim que não há mais nada a fazer na vida do que a não ser tirar a própria vida. Então, acho que esse é um outro ponto bastante importante assim que a gente pode levar em conta. Uhum. Mas choca, realmente choca. Eu puxei o assunto porque a gente entrou com alguns dados sobre depressão. Sim. E esse foi um caso que, claro, foi para a mídia, as pessoas acompanharam. Mas tem muitos casos que também acontecem e a gente acaba não sabendo. O que a gente tem em termos assim de publicação é que para cada um suicídio existe pelo menos 10 tentativas. E a gente não chega a noticiar as tentativas, né? Porque muitas vezes as pessoas não costumam nem buscar ajuda, ou quando até procuram ajuda. Digamos assim, tem uma estatística que fala, cada 100 habitantes, 17 pensam em cometer o suicídio. Em algum momento da sua vida já pensaram em cometer. 5 dessas pessoas planejam algum tipo de movimento em relação a tirar sua própria vida. 3 tentam de fato e uma talvez consiga chegar a vias de fato. Então, assim, existe muita coisa envolvida, né, na questão do risco de suicídio, né? Nós temos já desde 2006 o Ministério da Saúde ele lançou, né, um plano de prevenção ao suicídio, né? Então, de lá para cá a gente sabe, já fez aí quase 10 anos, mas de lá para cá muita coisa vem sendo feita, mas ainda muita coisa precisa ser feita, né? É preciso falar, é preciso orientar as pessoas. Eu acho que iniciativas desse tipo que vocês estão tendo é importante. Professora Giovana, para esclarecer para quem nos acompanha hoje em casa, o que são os transtornos de humor? Então, a gente já não usa mais o termo transtorno de humor. O ano passado saiu uma nova edição do Manual Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5. Ele foi lançado em setembro. Em 2013 ele foi lançado nos Estados Unidos e aqui no Brasil ele chegou em 2014, em setembro mais ou menos, né? A gente já tem ele traduzido aqui para nós. Ele sofreu algumas mudanças e aí o que no antigo DSM tratava-se de transtornos de humor, hoje se fala de transtornos de depressão, transtornos depressivos mais especificamente. E dentro dos transtornos depressivos a gente tem a depressão maior e
antigamente, dentro dos transtornos de humor, a gente tinha o transtorno bipolar. Hoje ele saiu e ganhou um capítulo especial, transtorno bipolar e transtornos relacionados. Isso me chamou a atenção também com relação a esse fato que você citou há pouco, né, da mulher lá que se suicidou. Talvez ela sofresse de um transtorno bipolar, por exemplo, estivesse num estado de mania, onde essa sensação de que eu posso tudo, posso voar, posso sair daqui, consigo, tal, isso pode também ter levado ela a cometer isso. Existe um tipo de pesquisa que vem sendo feito, né, já com uma certa frequência, que são o que a gente chama de autópsias. Então, os pesquisadores, eles costumam ir na vida da pessoa por um período atrás, antes do momento em que foi cometido o suicídio, fazem entrevistas, vão investigar Facebook, vão investigar páginas, blogs, tal, documentos, telefonemas, se tem acesso, para tentar identificar se havia algum tipo de indício de que ali tinha um risco de suicídio real. Isso é interessante, porque daí... Para a gente estudar o que aconteceu antes, tudo bem, você não vai fazer a pessoa voltar, mas você vai tentar, pelo menos nós, assim, profissionais de saúde mental, a gente vai tentar entender para tentar prevenir os próximos, né? Não dá para prevenir tudo, mas alguns dá, com certeza. Agora, professora Giovana, o que pode causar esse tipo de transtorno? O transtorno de depressão... Todos eles, né? Porque se a gente for pensar que são alterações, né? Sim, mentais, sim. São doenças, né? Sim, os transtornos mentais, mas mais especificamente transtorno depressivo, né? Ok. Existe um fator genético e não há como negar. Então, assim, pessoas com uma vulnerabilidade biológica mais voltada para a depressão, talvez dentro de um ambiente, dentro de situações ao longo da sua vida, pode vir a desenvolver. Certo. Fatores emocionais, perdas de pessoas queridas, ou às vezes uma história de vida onde a questão afetiva não foi muito desenvolvida, elas podem também desenvolver algum transtorno depressivo, né? Isso é possível. O que mais caracteriza, assim, digamos, a depressão é que existe um humor deprimido a maior parte do dia durante pelo menos 2 semanas. Então, a pessoa tem que relatar isso, uma sensação de falta de energia, uma sensação, o que a gente chama de anedonia, né? Uma falta de interesse de prazer, naquilo que antes me dava prazer, perde o sentido. É como se antes a vida era colorida, agora ela fica preto e branco. Então, não tem mais graça. E aí vai entrando numa visão que a gente chama de visão de túnel, né? A pessoa vai achando que não tem mais saída e que talvez muitos casos de depressão, e a depressão é um dos transtornos mentais que aponta para o risco do suicídio, assim como o uso de substância, o álcool, por exemplo. Então, depressão e alcoolismo é uma mistura que não é muito boa para pessoas que já, às vezes, têm essa tendência a achar que a saída para tudo é sair de cena, né? Então, a gente tem que observar isso também. Professora, e o que acontece, assim, biologicamente no cérebro de uma pessoa que tem esse tipo de transtorno depressivo? Como é que tu pode explicar isso pra gente? Então, existe, do ponto de vista neurofisiológico, né, uma diminuição de algumas substâncias e que aí as medicações elas podem auxiliar, né, essa neurotransmissão assim, que ocorre em menor, digamos, velocidade no nosso cérebro. Daí a importância. Isso é um outro ponto também interessante que a gente tem que abordar. Que às vezes a pessoa fala assim, eu tenho depressão, mas eu não preciso tomar remédio porque eu tenho que sair sozinho, porque eu tenho que cuidar disso. Não deve pensar dessa forma. Mas eu vou ficar dependente. Não, você vai ficar dependente durante um tempo, ok, mas você se estiver sob acompanhamento de um profissional, ele vai saber colocar você numa medicação, mas ele também vai saber tirar você dessa medicação. A grande, digamos assim, grande desafio para as autoridades é que as pessoas têm a receita, porque não são medicações que vendem assim, sem receita médica, precisam de uma receita especial, compram e aí começam a tomar. Começa a melhorar, aí eu não preciso mais tomar. Daí daqui a pouco, estou pior, toma de novo. Aí melhora, para. Aí, daqui a pouco aquele remédio não vai fazer mais efeito, né?
Claro. Agora, do ponto de vista da psicologia, é bacana até, né? Porque você, como doutora na área de psicologia, está aí afirmando que sim, pode haver também o apoio de medicamentos, né? Não, certamente. Por exemplo, transtornos bipolares, pessoas que sofrem ou que são diagnosticadas do transtorno bipolar, a medicação ela se faz presente para justamente ajudar essa pessoa a manter um equilíbrio maior no humor. Porque daí ele não vai oscilar entre tô muito eufórico, tô achando que posso tudo e tô péssima, desliga tudo, fecha tudo, não tô para ninguém. Então, para evitar essa oscilação, uma medicação de equilíbrio de humor é importante. Mas qual é a abordagem da psicologia especificamente para apoiar esse tipo de pessoas? Vamos falar mais especificamente da depressão, então. Então, a psicologia, ela é uma ciência, digamos, que oferece para nós uma imensidão de teorias. Eu, particularmente, sigo a teoria cognitivo-comportamental. O que basicamente esse modelo nos traz em termos da depressão? Entende-se que uma pessoa deprimida, ela tem pelo menos o que a gente chama de tríade negativa. Ela tem uma visão de si negativa, do tipo, eu não sou ninguém, eu não sei fazer nada, eu não presto para nada, eu não valho nada. Ela tem uma visão negativa do mundo. O mundo é horrível, nada disso me serve, eu não consigo, não tem nada que me agrade, e ela tem uma visão negativa do futuro. Então, a visão de túnel mesmo. Se hoje está ruim, a coisa vai ficar pior daqui para frente. Então, geralmente, essa forma de estruturar o pensamento faz com que a pessoa associe sentimentos de depressão. Então, fica triste, fica mal, e aí, consequentemente, ela passa a fazer menos coisas do que ela fazia. Então, é comum. Quem conhece pessoas deprimidas, se você convida, vamos sair? Ai, não estou afim. Ah, vamos fazer alguma coisa? Ai, nem pensar. Poxa, você está ainda deitado? Ai, só assim. Tá, mas você não ia fazer tal coisa? Ai, mas para quê? Então, essa pessoa para de fazer uma série de coisas que poderiam levá-la a ter consequências bem agradáveis, e isso vai formando um ciclo, né? Então, a terapia, ela tende a, pelo menos, questionar um pouco essa visão negativa e, ao mesmo tempo, ao questioná-la, ela tenta modificar. Então, se a pessoa começa a ver, bem, tá ruim a vida, perdi meu emprego, pronto, a vida acabou. Não, perdi meu emprego, é ruim, mas eu ainda estou viva, eu ainda conheço, eu mantive meu conhecimento. Perdi meu emprego, mas não me tiraram o que eu sei fazer, então eu vou buscar. Então, ela segue um pouco nessa linha, assim. Ok. Professora Giovana, e a senhora considera que existe cura para esse tipo de doença depressiva? Se existe cura para depressão, digamos assim, que 2/3 das pessoas que começam a fazer tratamento para depressão, elas costumam ter êxito no tratamento, tá? Quando ela começa a fazer uso de um antidepressivo, pelo menos 2 semanas o remédio começa a fazer efeito. Se só faz uso de medicação, eu vou dizer que não é suficiente. É sempre o tratamento combinado, medicação e psicoterapia. É possível... digamos assim, é possível... Algumas pessoas têm uma depressão que a gente chama de depressão crônica. Talvez elas terão que fazer uso de uma medicação e terão que manter um tratamento durante boa parte da vida delas. Mas algumas pessoas que têm episódios depressivos conseguem uma remissão total, assim, eles conseguem voltar a pelo menos assim 6 meses de tratamento, a 8 meses, eles conseguem voltar num nível de funcionamento que foi anterior ao momento em que foi diagnosticada a depressão. É possível. Mas aí você tem que levar em conta também outros recursos que a pessoa deva demonstrar. Bacana. Outro fato interessante que a produção levantou é que o jornalista Luiz Carlos Prates afirmou agora há pouco que pessoas depressivas são, agora abre aspas, covardes existenciais e que deveriam ser, aspas de novo, execrados e desprezados. E ele falou isso durante um noticiário na televisão, né? Enfim, eu queria saber como você vê esse tipo de comentário e qual é o impacto disso, né? Eu não vou comentar a postura desse jornalista, mas eu vou falar que alguém que comete um ato contra si mesmo, né, um ato de tal proporção que tira a vida de si mesmo, ele está demonstrando uma dor
psíquica, uma dor emocional insuportável. E não se trata, em hipótese alguma, de um ato de covardia ou um ato de coragem. As pessoas têm muito mito em relação ao suicídio. O cara então, já que quer morrer, se mata mesmo, tal. Então, isso às vezes é uma demonstração até de desumanidade da gente, assim. Mas quem quer matar não fica falando, vai e se mata. Não, as pessoas, 2/3 das pessoas que cometem suicídio deram avisos que, de alguma maneira, as coisas não estavam bem. Então, o que a gente precisa, e por isso que eu digo que é interessante a mídia falar e demonstrar para a população em geral. Existe, sim, alguns comportamentos, existem algumas dicas que as pessoas vão nos dando de que algo não vai bem. Então, isolamento social, a pessoa parar de querer estar junto, a pessoa demonstrar que nada dá prazer, a pessoa começar a falar sobre morte, pessoas escreverem, eu quero escrever, deixar uma carta, pessoas deixarem tudo organizado. Isso tudo, às vezes, pode ser indício. Mas, em hipótese alguma, eu diria que é um ato de covardia ou de coragem. É uma dor emocional insuportável. E a única saída que, infelizmente, ela encontrou foi essa. Depois do intervalo, a gente volta a conversar com a professora Giovana Stuller sobre os transtornos depressivos. Estamos de volta hoje conversando com a professora Giovana Stuller, que é doutora em psicologia, e o tema são os transtornos depressivos. A gente estava falando bastante também de suicídio. E voltando à questão do suicídio, professora, que fatores em geral podem levar uma pessoa ao suicídio? Então, a gente tem alguns fatores. Os transtornos mentais, que a gente comentou há pouco, né? A depressão é um deles, é forte, a relação. O transtorno bipolar também é forte. O uso de substâncias, né? O álcool, principalmente, é forte. Existem alguns quadros também, esquizofrenia. Às vezes a pessoa pode começar a delirar, que posso pular daqui, nada vai acontecer. Isso também pode estar relacionado. Mas existem fatores sociodemográficos, que no Brasil, ou nas últimas décadas, tem sido modificado. A gente tem extremos, ou população muito jovem ou população muito idosa, e principalmente homens. Embora a gente tenha citado até o caso ali daquela mulher, né? Mas a população masculina, ela é o que tem mais estatística. E geralmente em áreas urbanas, embora também existam informações, pesquisas, pessoal que mora mais no interior, não sei, na cidade que é uma cidade pequena, tal. Então, ali a gente pode entrar num outro fator, que são os fatores sociodemográficos. Às vezes tem os fatores psicológicos, a pessoa tem uma perda importante, às vezes teve perdas da figura paterna, figura materna na infância. Às vezes tem uma família com uma dinâmica familiar bastante conturbada, bastante complicada, assim. E às vezes a pessoa teve perda de emprego, às vezes perda de uma condição socioeconômica importante. Existem casos de pessoas que cometem suicídio porque tinham uma condição financeira boa, daí quebra a empresa, ou se atolou nas dívidas e aí não dá conta, não vê saídas, que é aquela ideia de visão de túnel, assim, não tenho saída. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou assumir? Então, acabo com tudo. Então, a gente tem dados importantes sobre isso. E, às vezes, o que a gente chama de condições clínicas incapacitantes. Uma doença, um diagnóstico. Puxa vida, eu tenho uma doença, descobri que eu tenho uma doença grave, incurável. Então, se é para viver com essa doença, então eu prefiro me matar. E, inclusive, um dos casos que foi noticiado, né, semanas atrás, era de um senhor, lá em Balneário, que, então, foi por conta disso, assim. Teve um AVC, teve uma doença incapacitante, e aí quando ele conseguiu ter um pouco de possibilidade, ele foi e cometeu o suicídio. Então, isso também pode acontecer, com certeza. Professora Giovana, muitos afirmam que a depressão é o mal do século XXI. A senhora considera isso uma ideia alarmista? Eu concordo, mas o que eu venho estudando, eu creio que a depressão é importante. Eu não saberia agora estimar em termos de dados, assim, mas a depressão,
ela é uma doença incapacitante porque ela faz as pessoas deprimidas mesmo, acabam faltando, acabam produzindo menos, então ela traz um ônus para o governo importante. Mas eu venho observando que eu diria que a doença que está surgindo aí é a ansiedade. Eu tenho ido para alguns congressos, assim, a gente tem falado muito disso, assim, de que pessoas ansiosas o tempo inteiro buscando, correndo atrás de não se sabe o quê, assim, estou precisando. Estou aqui, mas eu estou pensando na reunião que eu tinha que preparar, eu estou lá na reunião, estou pensando que em casa meus filhos estão me esperando, eu estou lá em casa com meus filhos, daí estou esperando, não, mas segunda-feira... Eu creio que isso também está presente no nosso século, assim, né? Mas a depressão, sim, é muito... Porque ela faz as pessoas pararem de trabalhar, faz as pessoas perderem contato, faz as pessoas saírem de circulação, faz as pessoas deixarem de trabalhar de uma forma que pudessem produzir mais, e isso, com certeza, traz problemas. Essa imagem, né, a gente até comentou do jornalista que, enfim, fez aquela declaração. Sim, né? Colega seu. Pois é, não nos culpe, por favor. Mas, em termos gerais, a sociedade trata bem as pessoas que apresentam algum distúrbio como esse? Que tratam a depressão. De depressão, exatamente. Pessoas depressivas são bem aceitas, são acolhidas na sociedade ou não? Ou elas sofrem algum tipo de preconceito? Não, eu acho que talvez no âmbito mais restrito, família, às vezes a família costuma, que é uma coisa que não adianta, chegar assim, mas vamos, toma um banho, te arruma, aí vai lá e abre o guarda-roupa da pessoa, olha quanta roupa bonita, você não tem do que reclamar, olha aí seu marido é um cara bom, olha aí seus filhos estudam, olha a sua casa como é bonita. É como se lançasse o sentimento de culpa na pessoa, né? Você é culpada de não ser feliz. Então, para um depressivo, para uma pessoa que sofre de depressão, um deprimido, isso seria pior do que acolher. Então, era preferível acolher e é preferível assim, vamos ajudar, vamos procurar uma saída, vamos procurar... Porque quando a pessoa está deprimida, ela acha que não tem nada a fazer. Então, vai, levanta, toma um banho, bota uma roupa bonita e vamos sair. Nossa, resolveu. Tudo que a pessoa quer é ficar quieta. Então, não resolve. Então, parece que tem o preconceito, talvez se a gente pode chamar de preconceito, ele vai um pouco nessa linha, assim, de que você tem tudo... Mas também a gente sabe que pessoas... porque a depressão, ela não escolhe estratos sociais, assim, a pessoa... Porque eu atendo, eu tenho consultório, atendo. Pessoas que têm um poder aquisitivo bastante interessante, bem tranquilo, e sofrem de depressão, têm vontade de acabar com tudo. E tem pessoas que, às vezes, você conhece, não tem muita coisa, mas se diverte horrores na vida. Então... Não é o dinheiro que faz a pessoa ficar menos ou mais deprimida, né? Professora, dados do IBGE de março deste ano mostram que a região sul do país é a que abriga o maior número de pessoas diagnosticadas com depressão. E o que pode explicar essa situação? Olha, eu não tive acesso a esse estudo, né? Mas vamos pensar assim, o que caracteriza a nossa região, né? A gente tem uma região de produção, né? Que está passando também por uma crise. O desemprego existe, chegou aqui também, né? Não sei se nas mesmas taxas de outras regiões, mas já possuímos aí um razoável, né, em termos de desemprego. E me parece que, às vezes, a falta de perspectiva, porque, como eu falei há pouco, a visão negativa do futuro faz com que as pessoas, às vezes, desenvolvam o transtorno depressivo. Então, pode ser uma hipótese assim, tá, e agora? O que vai acontecer? Tá difícil hoje, parece que vai ficar pior amanhã, então, eu vou largar. Existe uma outra teoria que eu acho que dá para a gente fazer uma ponte, que ela é a teoria que ela trabalha em cima da incontrolabilidade, assim. É como se eu não tivesse controle sobre aquilo que eu faço, e isso pode, às vezes, levar a pessoa à depressão, que é a teoria do desamparo aprendido. Então, tudo que eu faço me dá a sensação de que não adianta. Então, chega uma hora que eu desisto.
E aí, por mais que eu esteja vivendo uma situação aversiva, por mais que eu esteja vivendo uma situação bastante sofrida, eu simplesmente largo mão de tudo. Então, isso também pode, às vezes, dar essa explicação. Assim, eu não tenho mais o que fazer. O negócio está feio para todo mundo, não tem saída. Então, eu deprimi. O que fazer para ajudar uma pessoa ou a própria pessoa, o que fazer para se ajudar, né? Porque eu acho que aquele primeiro passo de ir buscar uma ajuda, buscar um tratamento, de que maneira a gente pode orientar alguém Você assim? comentou no início, né, de que 11 milhões de pessoas deprimidas aqui no Brasil, né? E eu até comentei com você que se existem 11 milhões como uma estatística oficial, esse número às vezes pode até dobrar, porque há muitas pessoas que sofrem de depressão e que poderiam estar sendo tratadas, elas não chegam até as clínicas. Elas vão para outros especialistas, aí tomam outras medicações, buscam outras alternativas, mas às vezes se negam a tratar a origem e tratar o problema de frente. O que eu diria é, se você identifica que você está com um humor deprimido, se há mais de 2 semanas, se você... E que é importante a gente dizer que o humor deprimido não é a mesma coisa que tristeza. Tristeza é um sentimento importante, todo mundo tem, e ele faz parte da vida. Assim como a gente fica alegre, às vezes a gente fica triste. Eu estou falando de um transtorno, ou seja, a coisa passa além do que eu sinto. Então, não tenho vontade. Aquilo que antes me dava prazer, parou de me dar. O que eu tinha interesse em fazer coisas, hoje eu não tenho mais interesse. Se antes ficar com pessoas que são ligadas a mim era bom, hoje, quanto mais sozinho, melhor. Se antes eu tinha vontade de ir para trabalhar, hoje eu vou arrastada. Então, eu diria que para essa pessoa que ela tivesse pelo menos assim o cuidado com ela e procurasse ajuda. Não é problema nenhum. Às vezes as pessoas falam, eu não vou para psicólogo, isso é coisa para louco, o meu problema é só depressão. Eu não estou louca. Então, assim, às vezes o psicólogo é bom para justamente você não ficar louco. Então, é ter um pouco assim de cuidado de si mesmo. Eu vou procurar, mas eu não quero tomar remédio e tal. Tá, o psicólogo não prescreve medicação, mas dependendo do grau de incapacidade que a depressão está ali instalada na pessoa e produz um grau de incapacidade, tem que buscar ajuda. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada. A gente conversou com a professora Giovana Stuller, professora aqui do curso de Psicologia. Obrigada, professora. Sempre às ordens aí com vocês. Obrigada. Obrigada também. Então, a gente fica por aqui, né, Catiane? Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Até o próximo Viva Voz.